Fala, meus jovens! E aí, como vocês estão? Saudade de estar aqui no canal, postando um pouco da minha jornada. E hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente, que é uma retrospectiva de principais acertos e erros que trouxeram eu vivo, graças a Deus, no meu primeiro ano de trader. E confesso que eu sou um trader iniciante em evolução constante, mas que já aprendi bastante coisa nesse mercado maluco que é o day trading. Beleza, pessoal? Então já sabe, fica até o final do vídeo, que é um conteúdo rápido, de valor e que vai ajudar você, principalmente quem está querendo vencer nesse mercado. E não posso deixar de pedir, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com um amigo e quem não me segue lá no Instagram, eu tô um pouco mais ativo lá no Instagram. Dá aquela moralzinha lá, segue, que é o Vino Trader no Instagram, que diariamente eu posto stories, posto dicas, posto minhas operações inclusive. Eu tô no período de férias aqui, mas eu vou postar com mais intensidade e você aí não pode perder. Tamo junto, valeu e fica com o vídeo. Abraço! Bom, pessoal, meu primeiro ano no Day Trade. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma retrospectiva de como foi a minha performance. Então, eu iniciei a operação em outubro de 23, né? Para quem não sabe um pouco da minha história, lá no Instagram eu gravei um e-book, né? E deixei lá no link da bio gratuitamente que eu falo um pouco da minha história, o que motivou. Então, só ir lá no Instagram, Kelvin o Trader, baixar esse e-book que tem algumas dicas sobre mentalidade e também um pouco da minha história, o porquê que eu estou hoje vivendo do trading e tudo que eu passei até chegar até aqui, beleza? Então, eu iniciei o trading em outubro de 23 e em junho eu fiz aquela famosa virada de chave. O que acontece? Desse período de outubro até junho, eu achava que eu operava, eu achava que eu era um profissional e os números me provavam outra coisa. Então eu tinha um resultado líquido acumulado de 9.600, sendo que eu sabia fazer grana, né, um resultado positivo de mais de 24 mil, só que eu perdia muito mais do que acertava. Embora minha taxa de acerto ficasse 50%, eu não tinha um payoff positivo, ou seja, toda vez que eu perdia demais. E isso se comprova nesse relatório de performance que só foi ladeira abaixo. Observe que em nenhum momento da minha jornada eu fiquei no positivo. Mas entendam, pessoal, eu demorei 6 meses para conseguir fechar no positivo. E alguns erros que eu vou falar para vocês agravaram essa situação várias e várias vezes. Outra coisa que também agravou a situação, esse relatório de operações. Observem como as operações vencedoras elas eram basicamente menores do que as operações perdedoras, então eu tinha um hábito de alongar muito o loss, e isso só fazia com que meu relatório de performance ficasse negativo. De junho em diante, ou seja, de junho a outubro mais ou menos, novembro, eu tive aquela famosa virada de chave. Eu comecei a investir em mentoria, psicoterapia, trabalhar um pouco mais mentalidade, minha rotina, minha disciplina. Todo aquele aspecto psicológico que todo trader enfrenta, eu consegui dar mais atenção. E aí as coisas foram mudando. Então observe que, pouco mais de 4 meses, eu tinha um resultado menor, só que eu já tinha um resultado melhor, né? Então, ao invés de um prejuízo de 9.600, eu estava acumulando um lucro de 2.300 em meu relatório de performance, e eu comecei a experimentar o gostinho de ficar positivo. Aquele sentimento de vitória. Só que, na medida que eu ia avançando, eu ia sendo pego pela ganância, pelos gatilhos emocionais que fazem com que todo trader entregue o resultado e o lucro, e cada vez mais eu tentava aprender com esses erros. Minha taxa de acerto, ela continuava em torno de 50%, né? Então observe, a única diferença aqui de um relatório para o outro foi que eu continuava acertando metade das operações, só que aqui embaixo, observe o tamanho das barras verdes. As barras verdes, elas sobrepõem as barras vermelhas, então a cada operação que eu fazia, meu payoff, minha relação de risco-retorno, era melhor. E isso fazia com que meu relatório de performance, no longo prazo, ele ficasse com saldo positivo. Observe bem que aqui, na parte de cima, no primeiro semestre, eu tive dias de fúrias. E esses dias de fúrias acabaram com o meu capital.
Na parte inferior, mesmo eu sabendo lidar melhor com as emoções, eu não fui imune dos dias de fúrias e cometi erros e deslizes. Só que rapidamente eu virava a chave e voltava para o meu percurso. Então observe que mesmo com esse drawdown aqui desse gráfico, eu voltava devagar, ou seja, eu não piorava a minha situação e conseguia continuar no trading, ok? E agora eu quero mostrar para vocês algumas ações práticas que me fizeram errar e que me fizeram acertar. Para começar, eu vou mostrar para vocês as que me fizeram errar, tá? Então, o que acontece? Eu tinha um hábito de movimentar o stop. Eu não respeitava o meu plano e eu não aceitava estar errado. Então era uma crença limitante de querer estar certo a todo tempo, e isso tinha a ver com minhas crenças limitantes lá da infância, da adolescência e também do trabalho, porque eu tive sucesso numa carreira, eu tive um resultado de meritocracia em curto espaço de tempo numa carreira comum. Então, quando eu trouxe essa energia para o mercado, eu não queria estar errado, eu queria justificar todos os meus erros. E, infelizmente, o mercado é soberano, ele não tolera teimosia. Então, o meu erro foi movimentar stop, não aceitar risco, aumentar a posição, fazer preço médio e tudo mais que meu plano não permitia. Outra questão também, pessoal, foi que eu antecipava as entradas, ou seja, eu tenho um perfil ansioso, então eu tinha um consumo de cafeína excessivo, consumo de estimulantes excessivo, e tudo isso fazia com que meu trading ele fosse emocional. Meu comportamento, minha sede, minha vontade de vencer nesse mercado, com aquele gatilho, nossa, os iniciantes tendem a virar chave após 6 meses. Então isso vinha fazendo pressão. Então eu antecipava muito as entradas e por isso eu tomava loss. Porque eu achava que eu sabia operar, eu achava que eu estava no patamar de querer antecipar o que o mercado ia fazer. E eu só tomava fumo. Outra questão, pessoal, é que quando eu estava naquela curva crescente, eu achava que eu poderia aumentar a mão. Então foram sequências de dias assim, de meses. Quem nunca? Fechou um mês positivo e aí no próximo mês falou, nossa, eu vou aumentar a mão na segunda-feira porque vai ser o mês que eu vou fazer minha vida. E quando eu fazia isso, eu tomava loss e tomava uma sequência de loss. Era difícil lidar com esse emocional, então eu alavancava além do que eu podia e também eu não aceitava perder, porque se eu perdesse, meu subconsciente entendia que eu estava errando mais uma vez. Eu também operava fora das regiões marcadas e do meu planejamento. Então, eu tinha um plano de trading, eu sabia fazer análise, fazia as marcações, só que eu não reagia quando o mercado chegava lá. Eu ignorava, eu ficava cego e simplesmente queria operar pelo impulso, pela ansiedade, pelas emoções, enfim. Por tudo que a gente passa, infelizmente, se a gente não tiver um controle psicológico afiado, a gente vai acabar nos sabotando. E o último erro, que é um dos principais também, eu permitia que dias ruins afetassem a minha confiança. Quem nunca passou por um dia ruim e achou que, porra, o trade não é pra mim, eu vou ter que sair, eu vou ter que procurar outra renda. E na minha situação, pessoal, eu conto um pouco disso lá no e-book, então já baixa o e-book gratuito lá que tem algumas dicas fantásticas aí para vocês. Da pressão psicológica de trazer dinheiro para casa, de trazer dinheiro para alimentar meus filhos, de conseguir prover o sustento da minha família, dado que eu perdi muita grana com o trading, com cursos errados, com mentorias equivocadas, enfim, várias coisas eu rasgava o dinheiro e jogava fora. Então a cada dia de loss, isso me deixava arruinado e eu ficava sequências de dias ruins. Não era um dia ruim hoje e amanhã eu estava no dia bom para esquecer aquilo. Eu entrava num ciclo de dias ruins atrás do outro e eu não sabia como parar. Eu só parava quando acabava o meu capital para operar e aí eu tinha que ou procurar um teste numa mesa proprietária, que vocês viram algumas vezes aqui no canal eu operando pela mesa, ou voltar à conta real operando com a mão leve porque eu não tinha capital. Simplesmente eu tinha que trabalhar para conseguir trazer grana de fora, coisa que eu não tenho. Eu não tenho outra fonte de renda, minha única fonte de renda é o trading e eu dedico 100% do meu tempo para estudar e para viver disso. E minha esposa que provém
as contas, enfim, mantém a casa aqui enquanto eu estou nesse momento de evolução. Então, lidar com essa pressão financeira é muito difícil, e isso foi um gatilho bem forte para que meus resultados no primeiro semestre fossem tão ruins como vocês viram. E agora, pessoal, vou falar um pouco da parte boa. O que aconteceu ao longo desse processo? Eu descobri que se eu criasse e seguisse um checklist diário com disciplina, iria me ajudar. Então, o que eu comecei a fazer? Vocês perceberam que nas gravações dos diários de trade aqui, ou até mesmo lá no Instagram, eu comecei a postar meus treinos de corrida, meus estudos, meus momentos de agradecimento, conexão espiritual, enfim, coisas que me faziam ter uma sequência de disciplina fora do mercado, alimentação mais saudável, horário para aquilo, horário para fazer alguma outra atividade, horário para isso, porque eu sabia que se eu tivesse disciplina, ou seja, um checklist rigoroso fora do mercado e até mesmo no mercado, que eu só consigo operar se eu tiver feito um pré-market, se eu tiver feito análise das regiões, se eu tiver lido as notícias, se eu tiver feito aquilo, meu plano de trade, eu sabia que eu faria a coisa certa. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter resultados positivos. A outra coisa que aconteceu, e infelizmente todo mundo sabe que tem que fazer, mas ignora, respeitar o plano de trade e o GR. Para isso, pessoal, eu coloquei trava na plataforma, trava na corretora, eu lia todos os dias meu plano de trade, eu colocava uma cartolina aqui com post-it do que eu tinha que fazer, e antes de operar eu olhava para ela para saber se eu podia operar ou não, baseado no que eu fiz até as 9 horas da manhã. Se eu tivesse cometido alguma falha, eu sabia que era um dia potencial de sabotagem comigo mesmo, com o meu plano. Então eu comecei a ser mais diligente com minhas regras, e isso me ajudou bastante. Aqui no YouTube, eu parei de postar e eu vou voltar em 2025 com o meu diário de trade com análise das operações. Então, se vocês virem aqui em outros vídeos, eu postava, inclusive com dica, com o que o mercado fez depois que eu saí. Então eu comecei a lidar com o mercado, não pelo vício de boletar, mas em si fazer a revisão de cada operação pós-mercado. Eu entrei aqui, eu saí aqui, o que o mercado fez depois que eu saí? Eu saí de forma técnica, eu saí de forma emocional, eu olhei as variáveis, enfim. Eu comecei a me especializar nos ativos que eu operava e começar a entender o movimento depois que eu saí para tirar aquela ansiedade. E com o tempo, todas as operações que eu fazia, eu encerrava de forma técnica no meu plano, eu me sentia confiante e voltava no outro dia com mais confiança de que fazer a coisa certa funcionava. Outra coisa legal, que eu comecei a usar estratégias de controle emocional. Muita gente negligencia a parte psicológica no trade, mas eu aprendi na dor que terapia, psicóloga, mentor, qualquer coisa que você faça que tire a sua pressão de aprender ou curiosidade de aprender uma nova técnica, um novo setup, é pior do que você focar na mentalidade. Eu descobri que se eu focasse na mentalidade, se eu focasse no estudo, se eu focasse em tratar o trading como uma empresa, ou seja, de forma profissional, uma hora eu sou o operador, a outra hora eu sou o gerente, a outra hora eu vou ser o contador, outra hora eu vou ser o cara das estratégias, de projetos, enfim, cada momento da semana eu era um funcionário da minha empresa de trading e eu tinha a área do RH, ali, a área de desenvolvimento humano que cuidava da minha cabeça. Então, quando eu comecei a olhar isso com maior intensidade, fazer atividades de respiração antes do mercado abrir para aliviar a minha pressão, aliviar a minha ansiedade, fazer uma corrida, uma atividade física antes de acordar, de iniciar o pregão, para diminuir a adrenalina também me ajudou. Reduzir o excesso de cafeína, que era um estimulante que me deixava mais eufórico, ajudou bastante. Fazer técnicas de pausa e respiração diafragmática me ajudou bastante. Colocar post-its e frases de positividade para entender que se eu seguir o plano, vai acontecer. Incluir meditação, incluir uma mentalização pré-mercado, pós-loss e até na hora de dormir. Incluir rotinas de técnica ABC de pensamentos automáticos para entender as distorções cognitivas que eu enfrentava. Enfim, dar o devido cuidado
a esse aspecto emocional que influencia muito no resultado do trading. Então, quando eu empacotei isso e coloquei em prática, eu falei, porra, é aí que eu vou conseguir vencer. E por último, uma das coisas que gerou muito desconforto foi aprender que o day trading, por mais que o resultado seja em segundos ou em minutos, ele tem que ser visto como longo prazo. Então eu passei a focar na técnica e não no lucro imediato. Como que eu fiz isso? Eu reduzi drasticamente a minha quantidade de contratos. Eu comecei a aprender a trabalhar 2, 3 contratos e ser técnico por um período, por uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Porque na medida que eu era mais técnico, eu aprendia a lidar com a pressão de fazer grana de forma indireta. Então, meu principal foco era operar bem e a grana era a consequência. Então, isso fez com que eu mudasse. Lá no começo, eu estava iludido pela facilidade que o mercado dava. Então, por isso que o meu relatório de performance era negativo. De 6 meses para cá, eu aprendi a tratar de forma mais profissional. Criei o canal no YouTube, criei a página no Instagram e comecei a tratar Kelvin, o trader, como uma profissão real e uma profissão que vai mudar a minha vida e a vida de quem eu amo, de quem eu gosto, inclusive daquelas pessoas que por algum motivo se afastaram de mim nesse período, mas que aos poucos estão voltando e estão entendendo que eu entrei no modo caverna, mas para o meu bem e para o bem de todos. Beleza, pessoal? Agora, eu queria mostrar para vocês um pouco dos resultados que eu coloquei vídeos explicando aqui no YouTube e também lá no Instagram, mas é sempre com a transparência. Porque esses resultados me motivam a continuar fazendo a coisa correta. E é interessante que vocês também tenham um pote, ou uma metáfora, né? Tenham alguma coisa para lembrar do quão capazes vocês são de fazer a coisa certa. Basta respeitar o plano. Porque se a gente ficar se martirizando ou autoflagelando por erros e erros e erros, não vai dar. Você tem que entender as falhas e assumir. Falhei, ok, mas não falharei jamais nesse mesmo erro. E isso vai fazendo com que você busque pela coisa certa, tá bom? Então, algumas operações que eu trago para vocês aqui. Essa operação, por exemplo, de 530 pontos no mini índice às 9h10 da manhã, me motivou a fazer um trade de abertura mais assertivo, mais calibrado, a entender um pouco mais sobre o trade de abertura, e hoje eu consigo fazer isso de forma mais leve. Essa outra operação no dólar, com 19 pontos. Essa operação aqui no mini índice com 700 pontos, também bem na raiz do movimento. Essa operação aqui de 735 pontos no mini índice também às 9h10 da manhã. Olha a precisão dessa entrada. Então, as entradas elas começaram a ser cada vez mais afinadas, porque meu operacional ele começou a ser um só. Eu parei de pular de galho em galho e foquei no que realmente funcionava. Essa operação do dólar, pagando 45 pontos, na raiz do movimento também, às 9h45 da manhã. Essa operação do mini dólar, vendido com mais de 60 pontos, às 10 horas da manhã, e o mercado derretendo. E essa operação aqui no mini índice, com mais de 400 pontos, comprado aqui na primeira barra do dia, né? 9 horas da manhã, cravado, e eu pegando mais de 400 pontos. Bom, nem sempre foi assim, pessoal. Já tomei muito loss, por querer antecipar a entrada, por querer achar que eu estava certo, e o resultado, como vocês viram no começo do vídeo, foi pior. Agora eu sinto uma confiança melhor, eu sei controlar, eu tenho uma gestão de risco mais afiada, e por isso que eu consigo trabalhar tanto a mentalidade quanto a parte técnica de forma profissional, beleza? E aí, pessoal, para você que chegou até aqui, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, porque eu vou compartilhar coisa legal esse ano de 25 e você não pode perder. Para fechar, eu queria deixar 2 frases interessantes aqui para vocês. O caminho do trader é um jogo de persistência. Eu tô falando meu histórico, 1 ano dedicado full time, sem outra fonte de renda,
aprendendo com os erros e procurando alternativas de vencer no mercado. E como vocês viram, as coisas estão se encaixando. Cada erro foi uma lição. Cada dia ruim, uma lição, uma oportunidade de crescer. O sucesso não é imediato, mas a evolução é inevitável para quem não desiste. Eu não desisti do trader, eu não desisti da minha saúde, eu não desisti de um esporte de alta performance que trouxesse uma mentalidade profissional fora do mercado para que quando eu chegasse aqui eu conseguisse executar a minha estratégia com maestria. Eu não desisti dos estudos, eu continuo fazendo 3 replays, ou seja, testando a minha estratégia já validada 3 vezes no mínimo ao dia, para que eu consiga me manter sempre alerta aos movimentos de mercado e que eu aceite o loss, porque o loss é inevitável. Então o backtest ele me ajuda a calibrar e aceitar o loss quando ele vier, porque nem ninguém vive o trade. A outra frase que eu deixo aqui é: o mercado só recompensa os disciplinados. Tem muito a ver com o que eu prego, que é sobre mentalidade, corpo e, por último, bolso. Se você não é disciplinado fora do mercado, você não vai ser disciplinado dentro do mercado. E assim como eu tinha uma profissão de sucesso e tive uma reviravolta na minha vida no final de 2023 para o início de 2024 e achava que toda aquela ansiedade, aquela ambição, aquela busca por meritocracia imediata iria me dar alguma coisa, muito pelo contrário. Aqui o que prevalece é a disciplina, é seguir o plano. Então seja constante, não independente do retrovisor, do coleguinha que está ao seu lado. Siga seu plano. Olha eu operando baixinho, com 2, 3 contratos e tendo resultado. Operando baixinho e sabendo que é assim que funciona, para que daqui a 1 ano, 2 anos eu esteja operando mais alto. Então é um processo. Seja constante, seja disciplinado, seja resiliente e a consistência será sua maior vitória, ok? E como o meu canal eu não prego uma técnica, eu até apoio com a mentoria individual, focando em mentalidade, focando em performance, enfim, eu deixo aqui uma imagem que traduz muito de vocês que estão me assistindo. Cada um tem um caminho, ou seja, cada um tem uma técnica. Vai ter o cara do Tape Reading, vai ter o cara do gráfico, vai ter o cara do SMC, do Price Action, da análise técnica básica, dos indicadores. Cada um tem uma tática e funciona, só que você tem que ver o que você é bom e focar nisso. Parar de olhar pro coleguinha, parar de procurar estratégia milagrosa, parar de seguir um monte de nego no Instagram que não agrega em nada e focar no que realmente importa. Ah, Kelvin, mas tá sendo hipócrita de falar para te seguir e tá falando que não é para seguir ninguém. Veja lá, quando você segue alguém para buscar facilidade, para buscar uma técnica milagrosa, um santo graal, novos indicadores, você está entrando num processo de obesidade mental e isso só te prejudica. O que eu estou te pedindo é, se quiser conteúdos como esse, que pode motivar, que pode engajar, que lá eu explico um pouco do básico bem feito, é só me seguir. Se não quiser também, tranquilo, mas eu peço de novo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com o amigo trader, porque isso me ajuda a entregar conteúdos não assim, mas também outros conteúdos que vocês pedirem. Beleza, meus jovens? Então é isso. Esse é a retrospectiva do Kelvin o Trader. E se você quer saber mais da minha jornada, basicamente é vir me acompanhar tanto aqui quanto lá no Instagram, que eu vou estar com vocês todos os dias, respondendo dúvidas, ajudando no que for necessário, e eu não sou diferente de qualquer outro trader iniciante. Eu tenho falhas, mas eu me coloquei no lugar de profissional e eu quero vencer nesse mercado, e os resultados estão aí para comprovar que de grão em grão, de tijolo em tijolo, é possível vencer. Tamo junto, valeu, até mais!